noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Obrigado. Hoje foi um dia muito festivo para nós. Hoje, pela manhã, após a escola bíblica dominical, nós estivemos fazendo uma assembleia, recebendo alguns irmãos aqui. E foi um tempo muito alegre também, porque em seguida já fomos para batismos. E é sempre uma alegria, irmãos, ver esse momento, um momento emocionante para todos. Logo mais os irmãos vão estar aqui à frente. A gente fica muito feliz em registrar isso. Mas hoje também um dia importante para nós, porque nós estamos falando sobre família. E hoje encerrando essa série de 4 domingos, onde tantas reflexões a gente pode fazer, é um tema tão importante para nós, tão importante dentro do cristianismo, tão importante na vida prática, porque, de fato, tudo gira em torno da família, nossa vida diária, tudo tem interferência na família. E assim, eu queria que você tivesse mais um momento de oração, já que estamos finalizando essa temática, não porque o tema se esgotou, mas porque de fato precisamos falar sobre outras coisas também. Mas eu queria que você colocasse a sua mão no coração, fechasse seu olho, e pedisse ao Espírito Santo, para de um modo especial hoje, falar com você. Apesar de mim, apesar de tudo que é humano, mas que o Espírito Santo vá além e ministre ao seu coração aquilo que você precisa lembrar, sentir, ser transformado. Senhor, aqui está o teu povo, tua igreja, reunida mais uma vez, esperando, Deus, no Senhor, ouvir uma palavra que venha do teu coração, Deus. Pai, transforma aquilo que só o Senhor pode transformar. Faz aquilo, Deus, que só o teu Espírito Santo pode fazer. Somos completamente dependentes, Senhor, da ação do teu Espírito Santo. E pedimos assim a tua graça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Certamente você conhece a frase de Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está em Marcos capítulo 8, 36. E já tinha ouvido, mas ouvi mais uma vez essa semana um paralelo feito, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Eu vi essa frase essa semana por Sérgio Sena, vi um recorte, uma fala dele. Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e ele falando sobre uma declaração do escritor Olavo de Carvalho, que faleceu recente, 2, 3 anos atrás, não me lembro bem. E essa fala está na revista Época. Aí depois eu fui atrás também para olhar a declaração no artigo original na época. E o Sérgio Sena dizia assim: na manhã seguinte ao dia do falecimento do Olavo de Carvalho, eu me surpreendi com a notícia sobre um comentário que a sua filha havia feito em uma rede social. Comentário sobre a morte do pai. E nessa breve mensagem, a senhora Heloísa dizia que desejava que Deus perdoasse as maldades cometidas pelo pai. E o Sérgio continua: eu fiquei impressionado como um homem que teve um papel tão relevante para tantas pessoas, que foi criador de movimentos, idealizador de uma nova ordem, e até chegou a ser o guru filosófico do
ex-presidente Bolsonaro, pode ter uma vida familiar tão conturbada e controversa. Ponto. Deixando a questão política envolvida, certo, de lado, eu quero comentar o que me chama a atenção nessa declaração. Este é o retrato de muitas pessoas famosas. E é possível que você tenha ouvido ou visto coisas parecidas, semelhantes a essas. Pessoas que foram ícones para muitas outras. Pessoas que, apesar de terem uma proeminência em algum campo de atividade, de conhecimento, o que for, mas perderam suas famílias. E aí eu fui fazer uma contagem minha. Fiz uma contagem de pessoas que eu conheço. Certamente, se você fizer, talvez você encontre o mesmo resultado que eu. Pessoas que ficaram até um pouco mais famosas ou um pouco mais proeminentes na profissão ou o que foi. Largaram a mulher, largaram filhos, ou largaram um marido. Eu comecei a pensar em pessoas que, de algum modo, deixaram a família para trás, os filhos para trás, e seguiram, de qualquer modo. Infelizmente, a minha lista foi grande. Eu parei. Alguém se identifica com esse mesmo pensamento? Dá um sinal para mim. Sua lista também é grande. Isso é um grande alerta para nós. Quer se surpreender ainda mais? Olhe para a Bíblia. Há pessoas muito cheias de Deus. Preste atenção. Muito cheias de Deus, mas que perderam seus filhos. Posso citar o sacerdote Eli, cerca de 40 anos, liderando o povo, perdeu seus filhos para o pecado, para a obstinação, para a impureza, para afrontar Deus. Um sacerdote, um homem de Deus. Sigo pensando, por exemplo, no juiz e sacerdote Samuel, profeta, íntegro, tão íntegro, que até pôde questionar no final do seu ministério ao povo, botou o povo de frente e disse: fale alguém aí se eu fiz algo errado, se eu usei meu ministério para corromper, fazer alguma coisa contra o povo, contra Deus. E o povo validou as suas ações no ministério. Samuel também não teve a sorte dos filhos seguirem o mesmo padrão dele. Se Samuel, um homem tão cheio de Deus, tão cheio do incorporar a mensagem de Deus e levar ao povo, conduzir. Nós, eu e você, caminho mais um pouco na Bíblia e vou encontrar o rei Davi. Você sabe a história do rei Davi. Quantos problemas com a família, com os filhos. Então, irmãos, quando eu vejo isso, e é uma realidade bíblica, a Bíblia não esconde, a beleza da Bíblia é essa. Se eu for procurar mais, eu encontro em Gênesis, em outros lugares. Vou parar por aqui. Nós vamos nos surpreender. Esse é um alerta para a igreja. É um alerta para mim e para você. Em prestar atenção aos nossos filhos, ao caminho que eles têm escolhido, a caminhar próximo deles. Disse o pastor Ricardo Mota que as nossas maiores preocupações da vida dizem respeito às nossas famílias, que da família vem as maiores bênçãos
mas também as maiores preocupações. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que é na família que celebramos as maiores alegrias. E é na família também que choramos as lágrimas mais amargas. E na família conquistamos as maiores vitórias, mas também sofremos os golpes mais dolorosos das derrotas. E um dos grandes dramas das famílias é a relação dos pais com os filhos. Pai e mãe. Eu vou falar muito em pai, mas entenda que estou falando no plural, na ideia do pai e da mãe. Nenhum sucesso que você tenha vale a pena se o preço a pagar é a perda da sua família. Essa é uma frase do Hernandes. Vou repetir: nenhum sucesso que você tenha nessa vida vale a pena se o preço a pagar é a perda da sua família. Como anda a sua família? Como anda o seu relacionamento? E eu sei que alguns aqui talvez não são pais ainda, mas você é filho. Quem é filho aqui? Todo mundo é filho. Não é verdade? Como está isso? Bom, eu queria chegar no texto hoje. Malaquias capítulo 4. Foi interessante porque essa semana nós, enquanto Igreja Batista da Orla, terminamos a nossa leitura do Antigo Testamento, sexta-feira. E temos os 4 dias, né? Ontem, hoje, amanhã e terça. Lembrando que há um período interbíblico. Esses 4 dias eu pedi para a gente não ler na nossa devocional. Fiz um vídeo, divulguei nas redes sociais, no WhatsApp da igreja. Se você não está ainda, nos procura no final, para você participar disso também. Que esses 4 dias seriam dedicados a um devocional diferente. Não é para você não fazer, é para você fazer diferente. É para você orar pelos povos que não têm a palavra ainda na sua língua. Clamar a Deus, quem sabe se prontificar a aprender alguma língua, se você ainda tem esse tempo, é novo e pode fazer isso, e Deus tocar no seu coração, para traduzir parte da Bíblia, para quem ainda não tem acesso. Então 4 dias orando, você já está orando? Continue orando, e a partir de quarta-feira nós voltaremos à leitura comum que temos feito, e entenda comum não pejorativo, mas como a gente tem vindo, para começar com Mateus. Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, é o texto que eu quero refletir hoje com os irmãos. Malaquias 4, versos 5 e 6, leio na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Você pode acompanhar na tela. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Eu vou ler mais uma vez, preste bem atenção. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, como profeta ali, viveu cerca de 100 anos depois do que os israelitas tinham retornado do exílio. Havia a ideia de reconstrução. Pense um povo reconstruindo suas vidas. Uma geração, 2 se passaram, mas ainda havia uma ideia de reconstruir. Para você reconstruir uma nação demora alguns anos. Então Deus levanta um profeta para corrigir coisas que não foram bem remontadas.
E Deus conversa com os líderes. O livro de Malaquias é isso. Com os sacerdotes. Deus está conversando com o povo. Eles estão tratando Deus e as coisas de Deus de qualquer modo. A conversa é de perguntas e respostas. São 6 assim. E se vai percebendo ao longo do livro que o povo está desconectado. O povo está vivendo uma vida que não tem mais o zelo pelas coisas de Deus, inclusive na família. Deus fala em amor, e o povo pergunta: como Deus ama Israel? E Deus responde. E a resposta também em relação à adoração, a maneira como eles estão oferecendo a sua adoração a Deus de qualquer modo, pegando o pior para oferecer a Deus. Segue-se o assunto da fidelidade, do casamento, sobre a fidelidade de dar dízimo, sobre honrar a esposa, honrar a Deus. Malaquias está corrigindo um povo que na reestruturação não reestruturou os princípios de Deus. E esse texto que eu li é o final de tudo isso. É Malaquias terminando de repreender o povo, orientar o povo, fazer o povo acordar. E o livro caminha para o final com a alegria, a festa, a previsão do que viria, a esperança. E chega nesses versos, o verso exatamente anterior que não lemos, fala de um lembrete importante: lembrai-vos da lei de Moisés. Então Malaquias está lembrando das coisas mais essenciais, do que é ideal, e apontando para o futuro, um futuro cheio de esperança. Aguardem um profeta que virá. A mensagem é essa. E esse profeta vai, através dessa mensagem desse profeta, dessa unção profética, do que está acontecendo naquele momento previsto por Malaquias, haveria uma conversão. A palavra é essa, é voltar-se de um modo especial. O coração dos pais se voltando para o coração dos filhos, e o coração dos filhos se voltando para o coração dos pais. Chegamos nesse texto. Eu separei esses 2 versos para a gente pensar um pouco sobre eles. João Batista, quando vem proclamando a mensagem, e a primeira imagem no Novo Testamento de alguém pregando, de alguém estando preparando algo, uma mensagem ao povo, é João Batista, com essa unção. E assim, vamos esclarecer: João Batista não é o Elias, literalmente, como há quem afirme equivocadamente. Não é uma reencarnação de Elias. Por que afirmamos com tanta certeza isso? Que a Bíblia nos esclarece. Com o crescimento do ministério de João Batista, as pessoas acharam que ele poderia ser o Elias, que viria, ou ainda o próprio profeta predito, e ainda mais o Messias, que havia a ideia de um profeta no nível de Moisés, que traria libertação ao povo. Isso se confunde já com o Messias. E ele disse que não. João capítulo 1, verso 21. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Perguntando a João: você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não, não sou. E daí Lucas, isso foi João, mas Lucas é bem mais explicativo sobre a questão e tira todas as dúvidas quanto ao assunto. Ele afirma que João ia adiante do Senhor, na frente dele, no espírito e poder de Elias. A ideia de uma unção que aponta para o que Malaquias previu, o que Malaquias
colocou a conversão. E vamos falar sobre isso, sobre a conversão. Lucas diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1, 16 e 17. Então João não era o Elias literal. Ele tinha o mesmo estilo de ministério. Ele chamou o povo de Israel ao arrependimento, a uma conversão genuína. E vamos amplificar isso, vamos explicar melhor. E essa é a ideia que eu quero trazer hoje. Para Hernandes Dias Lopes, cada pessoa, preste bem atenção nisso, cada pessoa que é levantada por Deus para pregar a conversão dos pais aos filhos, filhos aos pais, antes da segunda vinda de Cristo, cada pessoa, antes que venha, o grande e terrível dia do Senhor, como está previsto lá, essa pessoa será uma espécie de Elias. São as palavras do Hernandes. A unção de Elias, a conversão das famílias. Mas isso porque houve algo especial, uma unção especial. O Elias, portanto, esteve na boca de Lutero, esteve na boca de Calvino, esteve na boca de John Wesley, de George Whitefield, de Jonathan Edwards e tantos outros. Na minha boca, na sua boca, quando pregamos a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dito isto, vamos a 3 verdades que eu quero trazer desse texto. 3 verdades. Primeira, o hoje nos convida à conversão. Você pode repetir comigo? O hoje nos convida à conversão. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Por isso o tempo da correção é hoje. E o texto explica isso. Eu já falei em uns dois momentos dessa série aí. Em um momento. Como Deus falou com o rei Ezequias, por exemplo. Que ele iria morrer, que ele precisava pôr a casa em ordem. Ezequias precisava viver aquele momento como um momento único na história dele. Era a necessidade de converter coisas no hoje. Era a necessidade de fazer agora. A urgência de fazer agora. A verdade do texto de Malaquias é mais forte ainda. Estamos vivendo um tempo profético. Jesus está voltando. Você pode dar glória a Deus? A mensagem nos chama a vivermos o arrependimento hoje. E mais que isso, proclamarmos a conversão a Deus, a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a corrigirmos tudo que se precisa hoje, porque está às portas a volta de Jesus. Estamos nos últimos tempos. O texto que lemos, verso 5 diz: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O hoje, irmãos, nos convida à conversão, porque está chegando o grande dia e terrível dia da volta do Senhor Jesus. Se estamos nesse tempo profético, precisamos proclamar isso, viver isso, compreender isso. O que precisamos fazer, as decisões importantes, precisamos tomar hoje. Não há tempo a perder. Não existe mais o ontem, o futuro também não existe. Só existe o agora, esse momento. Na verdade ele já passou, né? Já passou de novo esse momento. Agostinho que o diga. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9 a 13 diz: na verdade, o Senhor
não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Veja a mensagem do arrependimento. Mediante a ideia da volta de Jesus. É a mesma ideia, está aqui no Novo Testamento também. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Irmãos, tenho dito que a conversão é um privilégio do hoje. Se você está vivo, se você está aqui podendo me ouvir, até pela internet, se você está conseguindo, é porque Deus está te dando uma nova chance hoje. Primeiro, se converter a Deus, converter de fato o seu coração, entregar-se por inteiro a Ele. Uma conversão genuína, uma vida escancarada de rendição, de dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és aquele para quem eu quero viver. E depois que nos voltamos para Deus, isso influenciar tanto a nossa existência, influenciar tanto quem somos e o que fazemos, e as pessoas que estão ao nosso redor, a começar de quem? De nossa família, verão a repercussão disso, serão alvo da repercussão de Deus. Por isso, a conversão dos pais aos filhos. Irmãos, é quando entendemos essa mensagem, o evangelho verdadeiro, genuíno, do amor de Deus, da vida que se entrega por inteiro, que desiste de caminhar independente de Deus, que não quer caminhar na vida de pecado, mas quer viver de acordo com a santidade e devoção que Pedro aqui falou. Quando entendemos, podemos perceber que o Espírito Santo vai convertendo nosso coração, convertendo no sentido da santidade na família. A família precisa ser o nosso alvo número 1. Podemos sim, irmãos, converter nossa família ao amor, converter nossa família ao plano de Deus, trazer nossos filhos juntos, trazer nossos pais juntos, converter os corações, a esperança para nós, a esperança para a sua família, para a minha família. Essa esperança está em Deus. Essa esperança está em nos entregarmos de coração, sabendo que o tempo é hoje, que o hoje nos convida para essa conversão, porque a volta de Jesus está às portas. Amém, irmãos? A segunda coisa, se o hoje nos convida à conversão, o Espírito Santo nos convida à conversão. Essa é uma obra divina. A conversão dos corações da família é uma obra divina. E o texto explica, Malaquias 4:6, agora o 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais. Até aí. Ele. Olha só, uma conversão a Deus e dentro da família. Um evangelho bem compreendido vai ter a conversão dos corações dentro da família. Uma família que se converteu a Deus de verdade vai se perdoar, vai se amar, vai caminhar nesta direção. A obra é divina, irmãos, e a obra é completa, é para ser completa. Sabe o que acontece?
Preste bem atenção. Há pessoas que estão na igreja, mas parece que a sua família vive algo completamente diferente do que você pensa estar vivendo aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, são situações onde você vive uma vida que algo empaca, algo na sua casa não funciona. Você quer amar, mas não ama. Você quer perdoar e não perdoa. Você quer visualizar uma atmosfera cristã na sua casa, mas não consegue. Talvez nem todos são convertidos. E você enfrenta dificuldades, é muito comum isso. O texto diz que ele converte, mas o que é o ele? Se você for fazer uma análise do português, análise simples, o ele vai ser o Elias. No texto literalmente seria o Elias. Mas quando a gente avalia teologicamente e tudo, o contexto inteiro, não é o Elias, é a mensagem, é a unção, é o evangelho inspirado pelo Espírito Santo, portanto é Deus. Até porque o Elias é o mandado de Deus, é voz profética de Deus. Quem está convertendo, irmãos, é Deus, é obra do Espírito Santo, sempre. Você pode viver uma vida com todas as lógicas mentais que você encontrar, mas se não for o Espírito Santo que haja, a coisa não funciona. Eu me lembro, dias atrás, sábado passado, não ontem, eu preguei para os jovens aqui, eu até comentei com eles. Eu via Ronaldo Lidório falando sobre quando ele tinha os 18 anos de idade dele. Nos 18 anos ele estava em Recife fazendo seminário, começou lá. E aí ele chegou para uma rua onde tinha a igreja. Ele conheceu a Rosana lá, acho que é o nome dela, é Rosana, e botou no coração que ele ia evangelizar aquela rua inteira. Era a igreja no final da rua, e ele colocou isso no coração. E ele entrou na primeira mercearia que encontrou. Tinha um senhor mexendo nas latas em cima de uma escada, e ele disse: "O senhor já ouviu falar de Jesus?" E o homem disse: "Não gosto de crente, não gosto da Bíblia, e não gosto de gente que chega assim, não dá nem bom dia, não faz nada não." Disse que ele não sabia o que fazer. Aí ele disse: "Por que você chegou aqui?" Eu acho que ele teve pena. "Eu vou lhe dar 5 minutos para você falar desse seu Jesus aí." E ele disse: quando teve os 5 minutos, ele começou a falar e começou a se enrolar, ficou nervoso. E aquele senhor disse assim: "Meu filho, como é o seu nome?" Ele disse: "Ronaldo." "O que é que você faz, Ronaldo?" "Eu estou começando um seminário aqui." Ele disse: "Olha, faz o seguinte, volta para o seminário, estude, depois o senhor volta aqui que você não sabe falar não." Imagine que banho de água gelada que ele deu. Mas não sabia ele que ele passaria 4 anos ali andando naquela rua, para cima e para baixo. E ele não disse para voltar. E ele disse que vai aos colegas de seminário e começa a estudar e monta. Ele tinha dado 5 minutos, né? Montou uma pregação de 5 minutos para aquele senhor. E quando chegou lá, ele disse: "O senhor tem 5 minutos? Eu vim aqui hoje." Ele disse: "Não, hoje está até tranquilo, eu tenho meia hora." Aí ele: "Meia hora? Não, meia hora não, 5 minutos. Ele já estava decorada a mensagem, ele só sabia pregar aqueles 5 minutos. Mas para encurtar a história, irmãos, é engraçado o jeito que ele fala. Você pode procurar na página do Instagram do Ronaldo Lidório para ver os detalhes, é bem bonito isso. Mas ele pregou várias vezes para esse senhor. E ele disse que era a mesma mensagem, a ponto de trocar só a conclusão. Que teve um dia que ele chegou lá e disse: "Ronaldo, você está muito afobado hoje, senta aí, toma um suquinho. Quem vai pregar para mim hoje sou eu mesmo." E ele começou a falar e disse que ele falou certinho a mensagem toda. Ele já falava, e na outra vez quando ele chegou lá, disse assim: "Ronaldo, hoje é você que prega para mim ou sou eu mesmo que prego?" Ele disse: "Hoje sou eu."
E nesse belo dia, irmãos, nesse belo dia, quando ele começa a falar, diz que é a mesma mensagem. Aquele homem mudou a face e aceitou Jesus. E houve conversão genuína, se tornaram grandes amigos. Meus irmãos, o que mudou? O Espírito Santo mudou, irmãos. A obra é divina. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Você pode falar, mas sem a ação do Espírito Santo, nada funciona. Vai ficar no campo do intelecto. A conversão, irmãos, é Ele quem converte. Se o hoje nos convida à conversão, o Espírito Santo nos convida à conversão. E como é essa conversão? Dos pais aos filhos. O que é um pai convertido, uma mãe convertida aos filhos? É um pai que se volta para ele, para o filho. Isso implica em dedicação, em instrução no temor do Senhor desde pequeno. Implica em amor, em atenção, de se doar, em não provocar o seu filho a ira. Implica em forjar o caráter do filho em todo o tempo, para que ele cresça sendo um homem de Deus. Implica em jamais desistir do filho, se ele porventura se desviar. Implica em não abrir mão da convivência com seu filho. Implica em perdoar quantas vezes forem necessárias. Esse é um coração de um pai convertido ao filho. E o que é um filho convertido ao pai, se não algo tão parecido, mas implica em filhos que obedecem e honram os seus pais, mesmo quando já estão bem criados. Muda a obediência pela honra, pelo respeito, pelo cuidado. Implica em gratidão vitalícia, uma gratidão eterna que não acaba. Ele pode ter sido um pai ruim, uma mãe ruim, talvez ausente, mas quem tem um filho que tem um coração convertido ao seu pai, ele vai ter gratidão, vai ter honra, vai saber agradecer a Deus pela vida dele, orar por ele. Coração de um filho convertido ao pai, ele tem zelo, ele tem cuidado do pai, ele traz alegria aos pais. Para mim, a imagem de um coração de um pai e de um filho convertido um ao outro, não há imagem melhor do que Lucas 15. O filho que saiu, foi embora, gastou tudo com prostitutas, numa terra longínqua, se lembra do pai, volta, e o pai o aguarda de braços abertos, corre, levantando o saião, mostrando aquela cena meio envergonhada para alguns poderia ser, mas o pai não está nem aí, porque ele quer o coração do filho, ele quer abraçar o filho. E o filho que se coloca para pedir perdão ao pai, o pai que já perdoou o filho, nem fala sobre isso tudo. Filho, não precisa terminar a frase. Filho, você é amado, eu te amo, eu te esperava esse tempo todo. Coração de um pai pronto para receber o filho. Você tem esse coração? Por fim, irmãos, se o hoje nos convida à conversão, se o Espírito Santo nos convida à conversão, o livramento, a expectativa desse livramento também nos chama à conversão. Veja que o texto diz: para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Seria tão bom se atendêssemos ao chamado de Deus, sem pensar em se eu não for, eu vou para o inferno. Seria ótimo. Hoje de manhã falávamos sobre Naum, na escola bíblica dominical, e eu sei que é um texto muito duro. Naum foi outro profeta que Deus levantou para profetizar contra Nínive. Se você quiser saber mais detalhe, vai no YouTube, pega essas duas aulas, domingo passado e esse hoje, de hoje de manhã, sobre Naum. Naum nos alerta que Deus é vingador,
que não devemos nós trazer vingança. Não, esse é um papel que Deus sabe fazer muito melhor do que nós. Mas um Deus também que vê tudo, que nada escapa aos olhos dele, que o juízo de Deus é inevitável, que vai haver sofrimento. Por isso o texto aqui também de Malaquias diz: olha, quando há conversão, não vai haver a maldição. Então essa perspectiva de entender isso nos chama a conversão. Entenda aqui, a gente às vezes pensa de maldição como inferno, o que virá no futuro. Há pessoas vivendo um inferno hoje, um inferno terreno que nem se compara com outro, mas um inferno. Uma família que você não quer nem voltar em casa para almoçar com ninguém. Eu, ainda pré-adolescente, eu me lembro de um amigo que eu tinha, morava na minha rua. Isso era muito triste. A gente estava terminando de almoçar, ele estava chegando, ele tinha almoçado na casa dele. Pais ricos. E ele vinha, eu terminava rapidamente ali, encostei com ele, já contei isso aqui. E ele dizia: Netinho, eu vim aqui para dar uma dormidinha aqui nessa tua sala, pode ser? A maior coisa lá em casa. Meus irmãos, isso me marcou. Isso me marcou. Em poucos instantes, ele estava cochilando no tapete lá de casa. Não havia paz na casa dele. Como é a sua relação? Você entende que a maldição ela já pode estar acontecendo? Porque onde não há amor, onde não há perdão, onde não há uma relação saudável na família, porque não há conversão a Deus, não vai haver conversão dos pais aos filhos, nem dos filhos aos pais. E se talvez você tenha vivido isso, é porque não há conversão a Deus, está faltando algo. Pense nesse livramento, a salvação, ela pode vir mais cedo para você, já começar nessa vida, salvando a sua família, salvando os seus relacionamentos. Dê espaço para Deus. Aquela ideia que falei também em outras mensagens já, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando preguei sobre Josué, você pode dizer isso? Que você e a sua casa servem ao Senhor? Se pode, amém. Mas se não pode, ore, clame a Deus. Veja o que está faltando. Veja o que está faltando. Quando eu preguei sobre isso, eu expliquei que eu e a minha casa, a conversão começa, a mudança começa em eu. Ele não disse nossa casa, não, ele falou eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão primeiro é em mim. Eu preciso decidir. Depois a minha casa decide comigo. Você já decidiu viver para Deus? Converter inteiramente sua vida a Deus? Você já decidiu amar seus filhos de um modo especial, sendo presente na vida deles, sendo o instrutor dos seus filhos, sendo alguém que caminha junto, que está ali para conversar, que acompanha, que vê, um pai presente, uma mãe presente, uma mãe que ora pelos filhos, um pai que ora, um pai que conversa, estabelecer diálogos, coração convertido aos filhos. E você, filho, você tem quebrado barreiras para chegar perto, ou talvez a idade ou as coisas, e seus pais não são seus amigos. Tenha certeza que pai e mãe estão na lista, os primeiros lugares, de quem mais se interessa que você vá bem na sua vida. Estarão nos primeiros lugares. Irmãos, eu quero concluir lembrando de que você pode viver
a bênção da sua casa, a bênção espiritual, a vida abundante que Jesus nos promete quando nós decidimos, quando nós tomamos a nossa parte da história e nós tomamos boas decisões. Comece com você, em casa, pedindo graça a Deus, vendo o que você precisa mudar, vendo o que falta na sua relação com sua família. Dê o primeiro passo, ore sobre isso, chame seus filhos, seus pais, quem quer que seja, melhore a relação, melhore, que nós tenhamos uma igreja convertida, dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Feche seu olho onde você está. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos transforma. Deus, queremos viver essa unção dita em Malaquias, que nos carrega a famílias que se relacionam bem, famílias que quebram jugos pesados, coisas que não convêm. Deus, olha para nós, não temos famílias perfeitas. Aqui está uma igreja, Senhor, eu não conheço, Senhor, os detalhes, mas o Senhor sabe onde cada família precisa ser ajustada. Deus, eu te peço, Senhor, e tenho visto como o Senhor tem ouvido minhas orações. Eu te peço, Senhor, dá-nos o privilégio de, a começar em nós, a começar em mim, nossas famílias serem transformadas, que nossas relações sejam de amor, que nossas relações sejam verdadeiramente convertidas ao Senhor, convertidas ao Evangelho, convertidas ao amor na família e nos relacionamentos que temos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.